A afirmação de que Jesus não fundou o cristianismo soa, tipo, como um paradoxo absoluto num primeiro momento, né? Soa quase como uma heresia ou até, sei lá, uma teoria da conspiração bem barata. Exato. Porque, cara, isso desafia 2 milênios inteiros de tradição cultural no Ocidente. Mas a nossa missão na investigação de hoje é examinar isso a fundo. Sim, e a gente vai fazer isso usando a aula do professor Jiang Shekin como base. O objetivo aqui não é achismo, sabe? Claro, não. É uma análise histórica e textual bem rigorosa. A gente quer separar a figura histórica da religião que, acabou levando o nome dele. Focando em textos como o Evangelho de Mateus e, surpreendentemente, o Evangelho de Tomé. Exatamente. A ideia é convidar quem nos ouve a, suspender as crenças modernas por um segundo, né? E mergulhar de cabeça em como as coisas operavam no mundo antigo. Bom, então vamos desempacotar isso tudo, porque eu tô bem empolgado. E acho que, para começar, a gente precisa entender a arquitetura das religiões daquela época, né? Com certeza. Porque não era como hoje, onde você abre um livro, entra numa igreja e a doutrina inteira tá lá exposta para qualquer um. Não tinha um cara num palanque com um megafone contando os segredos do universo. Não mesmo. Na maioria das religiões antigas, a verdade era vista como algo complexo e até perigoso, sabe? Então existia um sistema muito claro de 3 camadas. 3 camadas. Tá. Isso. A primeira era a camada pública, que era desenhada para as massas, para o povo em geral. Abaixo dela, você tinha a camada interna, que era só para os discípulos que realmente demonstravam um comprometimento sério e, no fundo de tudo, a camada secreta. Que imagino que pouquíssima gente tinha acesso. Quase ninguém, só o fundador e aquele círculo íntimo bem minúsculo. E todas essas camadas operavam em níveis diferentes, falavam verdades diferentes, mas elas eram conectadas. Cara, isso me lembra muito o desenvolvimento de software, sabe? Como assim? Tipo, a camada pública é a interface de usuário, né? Aquela tela bonitinha, fácil de usar, que resolve o problema de quem está clicando ali. Ah, sim, perfeito. A camada interna já seria, sei lá, o código-fonte que os desenvolvedores estudam. E a camada secreta é a arquitetura raiz que só o engenheiro-chefe do sistema entende. Exato, é uma ótima analogia. E se a gente olhar para essa interface pública dos ensinamentos de Jesus, o que a gente vê lá no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, é puro gnosticismo público. Que é basicamente focado na compaixão, no perdão, nessa coisa do igualitarismo. E principalmente em confortar os oprimidos. Aquela famosa frase, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sim, todo mundo já ouviu isso. Pois é, e a mensagem ali, para quem mal tinha o que comer, era de que os ricos não têm valor nenhum, mas sim os pobres. Eles eram os favorecidos. Mas aí que tá, é aí que a minha cabeça dá um nó. Por quê? Porque, pensando na nossa analogia, a interface de usuário diz que ser pobre é uma vantagem cósmica. Mas qual é a lógica no código-fonte que justifica isso? Ah, boa pergunta. Porque, ser miserável no primeiro século não tinha nada de abençoado, né? É só sofrimento. Qual é a justificativa interna para isso? É justamente para responder a esse porquê que a gente precisa descer para a camada interna. E o detalhe é que as chaves para essa porta não estão na Bíblia que a gente conhece. Peraí, não estão na Bíblia? Não. A gente precisa ir lá para 1945, numa cidadezinha no Egito chamada Nag Hammadi, onde descobriram vários textos secretos enterrados. Caramba! E o que tinha lá? O Evangelho de Tomé. E ele mostra exatamente o que Jesus exigia na camada interna para os discípulos. E olha, exigiu uma renúncia total do mundo. Total como? Tipo, virar monge? Pior. Para seguir a camada interna, os ricos tinham que jogar fora toda a riqueza. E os pobres precisavam renunciar aos próprios filhos e esposas. Nossa, sério? Eles tinham que abandonar a família. O texto fala sobre, e eu vou parafrasear aqui, a luz dentro de um homem de luz que ilumina todo mundo, se não brilha, é escuridão. Tá, mas na camada pública isso soa só como seja uma pessoa boa e faça diferença, né? Exato, mas no Evangelho de Tomé, nessa camada interna, isso significa um abandono radical e absoluto do mundo material.
Mas, peraí. Como que a gente abandona nossos próprios filhos em nome de uma religião que na interface pública está pregando compaixão e misericórdia? Parece bizarro, eu sei. É uma contradição gigante. Tipo, largar a criança para trás não soa nada misericordioso. O que está faltando nessa equação para isso fazer sentido? O que está faltando é a gente mergulhar na fundação de tudo, na terceira camada, a camada secreta gnóstica. A arquitetura raiz do sistema. Isso, porque esse abandono radical só faz sentido lógico se a gente entender o que é o mundo material para o gnosticismo, que mistura platonismo, budismo e hinduísmo. Tá, e como é essa visão de mundo deles? Então, no começo de tudo, existe só a mônada, ou o que é um Deus perfeito, eterno, imutável, totalmente espiritual. Um Deus impecável. Tô acompanhando. E como ele é perfeito, ele só cria coisas perfeitas, impares, que eles chamam de díades. Tá, tudo muito harmônico. Sim, até que rola uma tragédia cósmica brutal. Uma dessas díades, que se chama Sofia, e que representa o conhecimento, ela decide, criar algo sozinha. Sem o parceiro dela e sem permissão. Sem permissão nenhuma da mônada, e isso desafia todas as regras desse universo perfeito. Então, como foi um ato de rebeldia, o resultado dessa criação não é uma coisa boa. Dá ruim. Dá muito ruim. Ela cria um monstro. Caramba. Um monstro. Uma abominação. E a Sofia fica com tanta vergonha disso que ela pega esse monstro e esconde numa realidade paralela, obscurecida. Longe da mônada. Exato. E esse monstro cresce na ignorância. Ele não sabe que é um monstro, ele acha que é o único ser que existe. Então ele conclui: eu sou Deus. Nossa, cara, que viagem. E como ele se sente sozinho e acha que é Deus, o que ele faz? Ele cria o nosso mundo. O mundo material, Adão, Eva, a física, tudo. Espera. Ele cria o nosso universo material? Sim, e nos textos gnósticos, o nome desse monstro arquiteto frequentemente é Javé. Uau! Aqui a coisa fica realmente interessante. Deixa eu ver se peguei a visão. Vai lá. Basicamente, a nossa realidade material, o nosso corpo, a Terra, é tipo aquele videogame que eu falei. Só que é um jogo corrompido, programado por uma inteligência artificial desonesta. Um monstro que acha que é o dono da empresa. Perfeito. É exatamente essa lógica. E se o jogo é mau desde o código-fonte, a biologia, a dor, a morte, tudo isso é falha intencional. E aí faz todo sentido. O que faz sentido? Os ricos e poderosos, eles estão ganhando o jogo. Mas se o jogo foi feito por um monstro mau, quem vence nesse sistema também está corrompido. Certíssima sua lógica. Por isso os pobres são bem-aventurados na camada pública, porque eles estão perdendo no jogo do monstro. E por isso o abandono da família na camada interna. Reproduzir é só criar mais prisioneiros para esse videogame bizarro. Nossa, tudo se encaixa. A arquitetura toda fecha. Exatamente. O gnosticismo separa o Deus bondoso do criador deste mundo. Um Deus perfeito nunca faria a gente sentir fome ou dor. Tá, mas então a gente tá preso nessa prisão de carne. Qual é a saída? Como Jesus propõe que a gente fuja desse jogo corrompido? Bom, nessa cosmologia, Jesus é tipo um filho direto da mônada. Ele desceu a esse mundo para nos avisar desse pesadelo. Um hacker do bem que entrou no sistema. E o grande segredo que ele revela é que, embora os nossos corpos sejam lixo material do monstro, Sim. existe dentro de nós uma centelha divina, um fragmento de pura luz que veio lá do domínio perfeito da mônada e ficou preso aqui. Então a gente tem uma energia roubada dos servidores celestiais dentro da gente. Isso. E se a gente reconhecer essa luz, se a gente buscar o verdadeiro conhecimento e rejeitar as paixões físicas, a gente consegue escapar. Senão, a gente continua reencarnando na escuridão. É quase como o filme Matrix, né? É a mesma premissa. Tem até uma citação bem complexa no Evangelho de Tomé, que diz algo como fazer dos dois um só. O interior como o exterior. O macho e a fêmea um só. Olhos no lugar de um olho. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que essas categorias, rico e pobre, homem e mulher, são todas ilusões inventadas pelo monstro para nos controlar.
invenções das autoridades desse mundo. Exato. A verdadeira compaixão gnóstica é reconhecer que estamos todos na mesma prisão. E quando a gente olha com a alma, enxergando a centelha divina e não a casca física, A gente entra no reino. e consegue fugir dessa realidade depois da morte. Mas, peraí. Se o objetivo final de tudo isso é perceber que a matéria não importa, que é tudo ilusão e a gente tem que escapar do corpo físico, Uhum. por que a morte de Jesus foi necessária? Tipo, por que ir lá e ser crucificado? Ele não podia simplesmente, sei lá, distribuir uns panfletos no deserto ensinando esse segredo? É um ótimo ponto. Por que o sacrifício de sangue, de carne, importa numa religião que literalmente odeia o corpo físico? Para responder isso, a gente tem que sair da filosofia cósmica e pisar na poeira da história real lá no primeiro século. Política pura, então. Pura. Jesus acreditava totalmente nessa teoria. E o que uma pessoa como uma verdade dessas faz? Ela vai para o centro do problema. Ele marchou para Jerusalém, que era a capital religiosa. E foi lá que toca a onça com a vara curta. Exatamente. Ele bateu de frente com os saduceus, fariseus, essênios. E o pior, bateu de frente com os romanos. E os romanos não curtiam profetas agitando o povo, né? Zero tolerância. Profetas judeus eram um problema na certa. E como Jesus não tinha nenhum exército ou político poderoso para proteger ele, os romanos fizeram o que sempre faziam. Prenderam e crucificaram para dar exemplo. Uhum. O império quis dar uma lição aos judeus, mas a morte trágica dele teve duas funções super importantes. Quais? Primeiro, na visão gnóstica dele, foi ótimo. Ele destruiu o corpo material e a centelha dele fugiu de volta para a verdadeira realidade. Ah, claro. Ele zerou o jogo. E a segunda? A segunda é que, historicamente, o tiro dos romanos saiu totalmente pela culatra. Como assim? Aquele povo vivia numa paranoia apocalíptica, sempre esperando o fim do mundo, um messias. O professor Jeng usa um exercício mental genial para ilustrar isso. O rei odiado e os 3 profetas. Conta essa. Imagina que tem um rei que todo mundo odeia e aparecem 3 profetas falando coisas diferentes. O povo não sabe em quem acreditar. Normal, ficam na dúvida. Mas aí, o rei vai lá e manda matar só o profeta B. Qual é a conclusão lógica do povo? Caramba, a conclusão é que o profeta B é quem estava falando a verdade, porque ele incomodou o rei ao ponto de ser morto. Exatamente. Ao matar Jesus, os romanos validaram a mensagem dele sem querer. Eles transformaram ele num herói absoluto. Então, resumindo a ironia, os romanos tentaram cancelar o cara, mas acabaram dando o maior selo de verificação possível. Eles transformaram um filósofo gnóstico de nicho na figura mais viral da antiguidade. Viralizou completamente. Mas aí a gente chega no clímax da nossa análise. E na pergunta, que é o título de tudo isso. Jesus não fundou o cristianismo. Exato. Porque, olha, se Jesus ensinava o gnosticismo, que existe uma luz dentro da gente e que a gente salva a si mesmo através do conhecimento para escapar desse mundo, como que a gente foi parar no cristianismo moderno, que diz que Jesus veio redimir nossos pecados e vai voltar para salvar o mundo material? É o oposto. É completamente o oposto. São 2 visões radicalmente inimigas. No gnosticismo, você se salva com a sua centelha divina. No cristianismo, Jesus te salva dos seus pecados contra Deus. O que significa que se Jesus estivesse vivo hoje e entrasse numa igreja, Ele ficaria absolutamente horrorizado. Horrorizado com o cristianismo e por estar sendo adorado como um redentor material. nossa, cara, é bizarro. E se você for olhar a história, o verdadeiro fundador dessa estrutura cristã moderna focada no pecado e na redenção foi Paulo, e não Jesus. Mas isso é um assunto gigante para uma outra investigação. Mas só de pensar nisso, é um último choque antes da gente encerrar. Porque é quase insano pensar que o fundador histórico olharia para tudo hoje e diria: vocês entenderam tudo errado. Tudo errado. O foco mudou de encontre a luz dentro de você para escapar desse mundo, para adore a mim para que eu salve esse mundo.
é literalmente a maior falha de comunicação de toda a história humana. Ou a maior reescrita de código-fonte da história humana, dependendo de como você olha para isso, né? Exato. E que jornada absurda que a gente fez hoje para quem está acompanhando a gente. Descobrimos que o Jesus histórico ensinava uma filosofia super complexa sobre um Deus perfeito, um monstro criador e uma centelha para a gente fugir da matéria. E que a religião de culpa, pecado e redenção foi construída muito depois. Isso só reforça como é vital a gente questionar as narrativas que a gente recebe prontas. Com certeza. A gente tem que ir nos documentos originais, como o Evangelho de Tomé, e ver o que realmente estava escrito lá. Perfeito. E eu quero deixar um pensamento provocativo para nossa audiência levar para casa hoje. Manda. Se a mensagem de uma figura tão central quanto Jesus pôde ser totalmente invertida em poucas gerações, passando de uma busca interna por conhecimento para uma adoração externa de um Salvador, o que isso nos diz sobre a nossa própria capacidade de preservar qualquer verdade com o tempo? Até que ponto essas verdades absolutas que a gente segue cegamente hoje são só o resultado de um gigantesco telefone sem fio cósmico? É de explodir a cabeça. Totalmente. Uma reflexão para manter a mente bem alerta, muito além desse nosso mergulho de hoje. Há um fogo escondido no vento, um sussurro que chama por mim. Não é voz que o mundo entenda, mas eu sei, nasce dentro assim. De olhos fechados eu vejo mais alto que qualquer razão pode alcançar. Há um caminho feito de silêncio que só quem sente consegue escutar. E eu deixo tudo cá embaixo, peso, medo que me prende ao chão. Cada passo é um rasgo na alma, abrindo espaço pra revelação. Vou subir ao Monte Sinai, onde o céu toca a dor que eu trago. Vou gritar até ecoar o que em mim ficou calado. Se houver luz eu vou seguir, se houver noite eu vou ficar, porque sei que no vazio também se pode encontrar. Que o mundo não perca o encanto, nem o riso puro de uma criança. Que os homens não vendam o tempo e ainda saibam o que é esperança. Eu não peço estrada fácil, nem descanso sem razão. Só um sopro que me guie quando falhar o coração. E se a lágrima vier sem aviso, que ela lave o que não sou, porque até na dor escondida há um caminho que ele deixou. Vou subir ao Monte Sinai, mesmo fraco, mesmo em pedaços. Cada queda é só um passo pra me erguer nos seus braços. Se o silêncio responder, eu aprendo a escutar, porque às vezes Deus escreve onde ninguém quer olhar. E no alto não há aplauso, não há multidão, só verdade nua inteira. E ali ou eu me encontro, ou me perco de vez. Vou subir ao Monte Sinai sem saber o que me espera, mas levo fé na bagagem e isso já me liberta. Se eu voltar não sou o mesmo, se
ficar já me encontrei. Porque quem sobe com verdade nunca mais desce igual, eu sei. E se houver um nome no vento que eu ainda não consegui dizer, que ele me encontre lá no alto antes de eu deixar de ser.